bom dia! A partir de agora, o Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Quem acompanhou o programa ontem viu uma reportagem sobre indução de puberdade. Essa é uma técnica que antecipa o cio das novilhas e aumenta o índice de prenhez da fazenda. Só que para dar certo, a hora é agora. O protocolo deve ser feito antes da estação de monta e é sobre isso que eu converso agora com a veterinária, especialista em reprodução bovina, Michele Bastos. Bom dia, Michele. Que bom tê-la aqui no Ouro Fino em Campo mais uma vez. Bom dia, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que estão em casa aí nos assistindo. Bom, você faz protocolo na sua fazenda de ATF, você faz estação de monta, então participe dessa conversa. É só mandar a sua pergunta para o 0800 941 2000. É só ligar, passar a sua pergunta que a Michele está aqui para responder tudinho para você. Michele, então vamos começar o nosso bate-papo. Qual a idade a fêmea costuma entrar no cio? A questão, quando a gente pensa em idade em que a novilha começa, a manifestar o cio, inicia a vida reprodutiva dela, a gente não pode pontuar única e simplesmente a idade por si só, porque isso tem uma variação principalmente de genética, de raça muito grande. Quando a gente pensa em novilhas Nelore e média Brasil aí que a gente observa aí de acordo com tudo que a gente tem de dados, a gente observa aí um início de ciclicidade muito próximo aí dos seus 24 meses. Claro que hoje a gente tem avanços aí nesse melhoramento genético, onde a gente já consegue animais mais precoces do que isso. E quando a gente pensa em gado zebuíno, a gente tem isso próximo, e o taurino já é um pouco mais precoce. Então a gente tem aí raças taurinas aí muitas vezes com animais aí com 12, com 14 meses de idade já nessa fase inicial dessa puberdade, nessa ciclicidade. Nossa, então é uma diferença até bastante entre as duas raças, né? Bastante considerável aí essa diferença entre raças. E a genética dentro da mesma raça também influencia muito. Ô, Michele, e quanto tempo antes da estação de monta deve ser feito o protocolo de puberdade? O ideal é que quando a novilha vai entrar em monta, vai entrar nessa estação de monta, ela já esteja ciclando, ela já tenha iniciado essa puberdade. Para ela ter tempo de responder esse protocolo que a gente fala de indução de puberdade, é um protocolo que nada mais faz do que dar esse estímulo para a novilha iniciar essa manifestação de cio, iniciar a vida reprodutiva dela antes da estação de monta. Então o ideal é que esse protocolo seja feito no mínimo aí 30, 40, em torno de 30 dias antes dela entrar na estação de monta. Então, se a fazenda tem uma programação aí de início de estação de monta em novembro, no mês de novembro, o ideal aí é que em torno de, no meio até o final de novembro, essas novilhas estejam entrando em estação de monta. Então, esse protocolo deveria ser feito, ou o ideal é que ele seja feito em outubro, aí no início de outubro. Isso vai depender de fazenda para fazenda, de acordo com a programação de estação de monta. Tem que fazer esse planejamento para dar certo, para ter o índice de prenhez desejado. Com certeza. A gente destaca muito, é muito importante o produtor se atentar não só ao protocolo por si só, existem diversos fatores que influenciam esse resultado da novilha aí ao final da estação de monta. Então, assim, a indução de puberdade é um dos fatores, então é importante o produtor estar muito atento à idade, que é um fator importantíssimo, então entrar com as novilhas realmente que estejam em idade apta a reprodução. É muito importante se atentar à condição corporal, então pensar previamente aí toda uma programação de um manejo nutricional correto para que essas novilhas estejam numa condição corporal adequada, que a gente sabe que a condição corporal ela vai influenciar diretamente tanto nesse início da puberdade, nessa resposta ao protocolo de indução de puberdade, como também na IATF após. E a questão de sanidade, tudo isso é importante. Então, idade, peso, condição corporal, e aí sim, atendendo todos esses requisitos, a gente parte para a parte reprodutiva, que é a avaliação reprodutiva, protocolo de indução de puberdade e, posteriormente, a IATF. Qual idade, mais ou menos, a fêmea, ela já é considerada apta a emprenhar? Então, essa idade é o que a gente comentou, que varia de raça para raça e dentro da mesma raça uma variação genética muito grande.
se a gente pegar médias aí, a gente encontra realmente as fêmeas zebuínas aí, uma média Brasil, em torno de 24 meses aí de início de ciclicidade, de puberdade, iniciando essa vida reprodutiva. Só que a gente tem genéticas aí mais precoces, uma busca por precocidade sexual aí dentro dessa, mesmo sendo raças zebuínas, em que a gente já encontra trabalhos aí no mercado hoje, né, dentro de pesquisa e próprias fazendas desenvolvendo, que a gente já encontra animais zebuínos aí, onde a gente faz um trabalho aí com novilhas com 14 meses aí, iniciando essa vida reprodutiva. Então, uma antecipação muito grande graças a esse melhoramento genético e todos os outros fatores nutricionais aí que a gente comentou também. Bom, então eu crio gado de corte, eu tenho que levar em conta tudo isso que você mencionou, sanidade, nutrição, score corporal, antes de fazer o protocolo. Exatamente. Todos são pontos que vão ter influência direta no resultado, tanto do protocolo de indução de puberdade, como também na IATF, né, na prenhez ao final da estação de monta. Bom, chegou a hora então de saber qual é o protocolo, Michele, como fazer então a indução de puberdade? É um protocolo muito simples, a gente são poucos manejos, né, e a aplicação muito prática do protocolo. Então hoje a gente tem algumas opções aí que a gente já observa resultado muito positivo. A gente tem a opção de trabalhar o protocolo tanto com o implante intravaginal, né, o nosso Sincrogest, que é o implante intravaginal, como também com a nossa progesterona injetável. Então, para a IATF, a progesterona não substitui o implante, mas nesse protocolo que o objetivo é só dar o estímulo para a novilha iniciar a puberdade, nesse caso a gente pode usar a progesterona injetável e ela torna muito prático o protocolo. Então, o que seria? A gente traria essas novilhas para o curral no dia 0 do protocolo, né, de indução de puberdade. O ideal é que seja feita uma avaliação reprodutiva pelo veterinário responsável pelo esse manejo da estação de monta. Então, as novilhas que forem diagnosticadas como ainda pré-púberes, ou seja, que ainda não iniciaram essa puberdade, essas novilhas que são as indicadas a receber esse protocolo. Então, seriam as novilhas que não possuem presença de corpo lúteo no ovário nessa primeira avaliação reprodutiva. Aí, nesse momento, é feita a aplicação de 1 ml do Sincrogest injetável. Somente. Só isso. Em torno de 10 a 12 dias depois, retornamos com essas novilhas para o curral e fazemos a aplicação de um estrógeno. Normalmente a gente trabalha com Sincro-CP, que é um cipionato de estradiol. Somente isso, essas novilhas precisam de um tempo onde elas respondem a esse protocolo e depois desse momento elas estão aptas aí, respondendo ao protocolo, elas vão estar aptas a entrar na IATF. Esse tempo pós a indução de puberdade até entrar no protocolo tem uma variação aí, a gente tem pesquisas que mostram que em torno de 30 a 40 dias depois poderia estar entrando com esse protocolo, como também já temos pesquisas aí antecipando esse início da IATF. Então normalmente a gente tem resultados muito positivos com a IATF já começando 12 dias após esse protocolo de indução de puberdade, mostrando resultados excelentes aí de prenhez. Então, é uma estratégia aí para antecipar essa IATF também. Tá aí, então, o protocolo de indução de puberdade. E você está com dúvidas? Então, participe dessa conversa, ligue no 0800 941 2000 e passe a sua pergunta. Bom, a gente vai dar uma pausa nesse bate-papo, porque a Agropecuária Firme e Forte é uma das parceiras da Ouro Fino Saúde Animal. O grupo possui fazendas em Minas Gerais e no Pará. A nossa equipe de reportagem conheceu a fazenda Ouro Branco. A Agropecuária Firme e Forte possui uma das fazendas na cidade de Tucumã, no sul do Pará. O objetivo é produzir bezerras girolando com alto potencial produtivo. Para isso é importante contar com um forte time de doadoras da raça giro-leiteiro puras de origem. A gente só trabalha hoje com as doadoras com a lactação fechada. E que eu acredito que com isso que a gente trabalha, tem a captação mais de passar isso para as filhas. Para multiplicar a genética das doadoras, a fazenda investe na fecundação in vitro, a FIV. Nessa técnica, os oócitos das fêmeas da raça Gir são fecundados com sêmen de touros holandeses em laboratório e depois trazidos para cá para serem implantados nas receptoras Nelores. A FIV, a grande e maior vantagem dela é poder multiplicar essa genética e ofertar, né, para os produtores aqui da região uma genética de ponta num menor intervalo de tempo. A fazenda também desenvolve o protocolo de indução de puberdade. O manejo reprodutivo no curral é feito com os produtos da Ouro Fino. O Sincrogest, dispositivo que libera progesterona, e o Sincrodiol, produto que sincroniza o cio. O protocolo de indução de puberdade é também
uma das estratégias de manejo que a gente usa aqui, né, com o intuito de antecipar, né, a ciclicidade das fêmeas jovens, certo? Aqui a gente já tem conseguido emprenhar animais aí aos 14, 15 meses de idade, em função dessa tecnologia. As bezerras girolando crescem e logo entram no protocolo reprodutivo da fazenda. A técnica usada é a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. Quando não é confirmada a prenhez, são ressincronizadas. Os nossos resultados aqui eles são bem acima da média, né? A gente tem tido resultados acima de 50%, que é o usual, certo? E isso tudo a gente vem colhendo esses resultados através das tecnologias de manejo, as tecnologias reprodutivas, né? A gente é parceiro assíduo aqui do Ouro Fino. O melhoramento genético desenvolvido aqui é compartilhado. Depois de confirmada a prenhez, as novilhas girolando são comercializadas 60 dias antes do parto para criadores do Pará e de Minas Gerais. O Ouro Fino possui hoje a linha completa para atender o cliente nas biotecnologias que ele utiliza, né? E o cliente também possui a farmacinha completa com todos os produtos da nossa linha. E a gente está sempre prestando assistência técnica aqui com frequência, né? Acompanhando o veterinário, o Alan, e avaliando também os resultados da propriedade. O Ouro Fino é parceiro da gente, que está aí aos longos tempos, está com a gente aí em questão dos medicamentos, todo mundo parceiro, na assistência, com toda a turma, acompanha, enfim, é uma empresa companheira. Bom, a fazenda que a gente acabou de ver na reportagem também fez o protocolo de indução de puberdade, só que em gado leiteiro. Também é possível, Michele? Também é possível, é exatamente esse o objetivo. Independente da raça, independente da genética que a gente está trabalhando, o protocolo de indução de puberdade ele sempre é indicado e ele sempre vai trazer benefício aí de prenhez no final. Bom, temos uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Aparecido Novaes, de Sinop, Mato Grosso. Aparecido, muito obrigada. Depois do protocolo de indução, posso fazer o protocolo de IATF normalmente? Normalmente, é exatamente essa a indicação. A gente faz a indução, prepara essas novilhas para que elas iniciem a puberdade, para quando entrar no protocolo, elas já estejam totalmente aptas a esse protocolo de IATF, totalmente indicado. Bom, então, no caso da IATF, a Ouro Fino Saúde Animal tem um protocolo completíssimo aí para você, Michele. Então, vamos ali do outro lado do estúdio para ver os produtos indicados, então, para o protocolo de IATF. É uma das linhas mais completas do mercado, né? Exatamente, esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Uma das linhas mais completas que a gente apresenta aí para o mercado, tanto quando a gente pensa em indução de puberdade, como quando a gente pensa na IATF. Certo. Então, como a gente falou, né, o implante, o sincrogeste injetável, ele pode, o implante ou o sincrogeste injetável são as duas opções que a gente tem pensando em protocolo de indução de puberdade. Então, tanto o implante como 1 ml do sincrogeste injetável são as soluções aí para trazer as novilhas para a puberdade, para esse início de ciclicidade e prepará-las para a IATF. E quando a gente pensa em IATF, nós temos aqui uma linha completa, o sincrogeste implante, todos os injetáveis aqui, o SincroCP, o SincroECG, o nosso SincroSil, toda a linha aí para atender qualquer tipo de protocolo, independente de raça, independente de categoria, nós temos todas as opções aí. Então tá, temos o SincroGest, SincroDiol, SincroSil, SincroECG, SincroForte e SincroECP. Mais informações sobre toda essa linha você encontra em www.ourofinosaudeanimal.com. Michele, tem mais uma pergunta aqui. Quanto é possível obter de resultado de prenhez com o protocolo de indução de lactação? Jussara Oliveira, de Passos, Minas Gerais. Obrigada. O protocolo de indução de puberdade, ele é exatamente para trazer essas novilhas para a ciclicidade. Normalmente, com o protocolo, a gente consegue um incremento aí de ciclicidade das novilhas, no mínimo aí de 30%, podendo chegar a 50% de aumento de novilhas ciclando. E quando a gente entra com essas novilhas ciclando na IATF, a gente consegue melhores índices de prenhez. Então, a gente consegue aí fazer com que essas novilhas obtenham taxas de prenhez a IATF dentro da estação de monta muito semelhante às demais categorias aí da fazenda, chegando muito próximo à média geral de prenhez aí que a fazenda obtém. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui, falando de um assunto tão interessante que é o protocolo de indução de puberdade. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos aí de casa e até a próxima. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, domingo tem Ouro Fino em Campo especial às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Eu tô partindo para o Rio Grande do Sul para acompanhar a Expo Inter. Então, quem comanda o programa é o Márcio Zarial. Até mais. Tchau.